Meus cumprimentos ao presidente, os colegas que ainda estão aqui, aqui no plenário, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, os funcionários da casa. Ontem eu falei um pouquinho aqui, mas muito rapidamente, sobre a questão da segurança nas escolas. Eu vou voltar a falar sobre isso. Já há um tempo atrás, o governo, com o argumento de corte de gastos, já tinha retirado a segurança das escolas com menos de 500 alunos. O que por si só já é um absurdo, como se a violência estivesse atrelada ao número de alunos de uma escola. Então, assim, uma escola estar situada numa área mais violenta independe de quantos alunos tem ali dentro. Pode ser que a escola só tenha 100, 50, pode ser que uma escola que tenha 1.500 alunos esteja situada em um bairro menos violento e menos problemático. Mas a segurança hoje ela é fundamental. Ter vigilante na escola, ainda que possa se argumentar que isso não significa uma grande segurança, mas é uma segurança a mais, sim, para as escolas. E independente de número de alunos, todas as escolas deveriam ter segurança o tempo inteiro. Não bastasse esse fato, então, que já as escolas com menos de 500 alunos não têm segurança, e a gente precisa averiguar, então, se lá em São Pedro, a primeira escola viva, se tem ou não segurança lá, porque aquela escola foi feita só para 400 alunos. Então, se obedecer o que o governo fez com todas as escolas com menos de 500 alunos, aquela lá de São Pedro também não pode ter segurança, porque foi retirado das outras escolas. Agora, para cortar mais gastos do governo, o governo cortou os seguranças das escolas maiores, com mais de 1.000 alunos, de 10 horas da noite até o amanhecer. Não tem mais segurança à noite, a partir das 10 horas até o outro dia, 7 horas da manhã, e não tem mais segurança nos finais de semana e em feriados. Então, ontem já a Folha Vitória já trazia: escola tem aula suspensa após ser arrombada e ficar sem energia na serra. Foi arrombada e roubada no final de semana, que foi o primeiro final de semana sem vigilantes nas escolas. Eu argumentei isso com o próprio secretário de Educação há 2 semanas atrás, e ele disse assim: não, isso não tem tanto problema, porque esses vigilantes não oferecem tanta segurança assim. Oferecem, por mínimo que for, oferece algum tipo de segurança. Então, é lamentável que a gente vá passar a ver agora as escolas que lutam com uma dificuldade imensa para ter ali algum tipo de tecnologia, algum tipo de instrumento que possa auxiliar no trabalho, e essas questões de arrombamento de escolas e outros tipos de violência provavelmente se tornarão cada vez mais frequentes, infelizmente. Agora, eu gostaria de complementar aqui o discurso do Padre Honório, quando ele fala sobre a questão da formação de lideranças. Eu tenho participado das aulas, dos cursos dele, que é uma excelente ideia, assim como foi uma excelente ideia do deputado Rodrigo Coelho também, com a formação de gestores. São iniciativas louváveis dos dois. Eu tenho ido sempre ali que posso, contribuir, geralmente falando sobre reforma política ou a tripartição dos poderes. Tem sido sempre momentos muito agradáveis, fazer essa discussão com pessoas. Já estive lá na terra do Enivaldo, em Barra de São Francisco, já estive lá em Nova Venécia, já estive na minha terra, em Santa Maria de Jetibá, enfim, fomos a vários lugares, fomos a Conceição da Barra, e me ponho à disposição sempre que posso. Eu tenho ido, e as pessoas às vezes não entendem, ao dizer assim: você é deputado do PSDB e está participando de um projeto de um deputado do PT. O projeto do Padre Honório não é um projeto ideológico, é um projeto muito bem intencionado na tentativa de uma formação política livre de qualquer tipo de doutrinamento, não é esse o objetivo. Então, e isso tem que ser
prestigiado mesmo. Hoje nós temos no Brasil uma dificuldade tão grande, deputado Guerino e Enivaldo, a gente vê isso claramente. Parte da população, ela sequer consegue saber exatamente qual é a função de um deputado estadual, de um deputado federal e de um senador, por exemplo. Ou quais são as atribuições efetivas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Como há entre os poderes no Brasil também, e aí falando mais dos poderes, uma promiscuidade muito grande, isso inibe ainda mais o fato de que as pessoas compreendam efetivamente como funcionam os poderes e as instituições no Brasil. Logo, essa formação ela é fundamental. Eu sou professor há muitos anos, né? Eu tenho dito isso aqui sempre, e sou professor de geografia. Então, sempre nas minhas aulas, quando eu chego na parte da divisão política administrativa do Brasil, eu incluo nessas aulas essa parte do conteúdo, sobre como os poderes funcionam no Brasil, a relação entre eles, como ocorrem as eleições no país, porque, na verdade, uma das atribuições da educação é formar para a cidadania, né? Os 3 norteadores básicos da educação brasileira seriam a formação para a cidadania, preparação para o trabalho e a preparação para a continuação dos estudos. Que, claro, a educação brasileira ela não tem dado conta de fazer isso adequadamente. Mas, assim, formar para a cidadania é algo muito amplo, né? Isso é muito amplo. Então, quando você pensa em como se forma efetivamente um cidadão numa sociedade cujos valores morais, éticos, etc., estão descambando, né? Onde você vê uma infinidade de questões ocorrendo e que é muito difícil, mesmo quando nas escolas se tenta fazer isso, assim como as famílias tentam educar os seus filhos na melhor das intenções, a sociedade está dizendo outra coisa para eles. E eles estão vendo outras coisas acontecerem, né? Então, muitas vezes, um professor na sala de aula se sente pregando no deserto, porque ele está falando sobre uma situação, ele está tentando uma situação, mas não, o aluno que está ali não consegue entender que aquilo é o correto, e enfim. Hoje, nós deveríamos, nessa situação complexa que o país vive, né, essa crise econômica e política e moral e ética, as nossas opiniões, elas deveriam estar um pouco mais distanciadas das paixões ideológicas e partidárias, de tal forma que a gente conseguisse construir um projeto conjunto de desenvolvimento para a nação, para o Estado, para a sociedade. Porque a ideia é que só no PT é que tem ladrão, ou só no PSDB que tem ladrão, ou só no PMDB que tem ladrão, etc., isso é uma bobagem, isso é uma discussão torpe, que não nos leva a nada. Todos os partidos, sem exceção, têm pessoas boas e pessoas que não valem nada. Então, talvez nós estejamos perdendo uma chance, deputado Enivaldo, de, nesse momento, unir forças daquilo que há de bom em todos os partidos. E tentar construir um projeto conjunto, e depois sim, as pessoas podem disputar aí partidariamente, né? Mas pensando no país. O país é algo muito maior do que os partidos políticos, que inclusive têm se apequenado muito em suas ações. Eu penso, e aí eu incluo o meu próprio partido, o PSDB, que nós estejamos perdendo uma grande oportunidade nesse momento de repensar o país e construir, sim, um projeto de nação agora. Não um projeto apenas de governo, como nós vamos chegar, né, na prefeitura, como vamos chegar no governo do Estado, como vamos chegar na presidência da República, mas como nós construiremos um país. Como nós poderíamos construir um projeto para que daqui a 10, 20 anos o Brasil não estivesse vivendo, deputado Guerino, essa situação que nós estamos vivendo agora? Porque de tempos em tempos, claro que muitas coisas melhoraram no país, eu acho que as instituições do país têm se mostrado sólidas, apesar de muitos erros, né?
mas agora a gente tem que pensar o país dentro de uma possibilidade maior, né? E sem essas paixões partidárias e ideológicas, né? Sem apenas apontar para o outro apenas, porque nesse momento os discursos de ocasião eles ocorrem de todos os lados, né? E todo mundo quer se colocar no lado do salvador da pátria, no lado bom e acusar o outro, né? Então nós temos que ver às vezes a nossa própria casa também, no sentido da gente conseguir realmente fazer com que o país prospere, porque ninguém aguenta mais tanto discurso e tão poucas ações, e tanto discurso distanciado das práticas, né? Obrigado, senhor presidente.